Graça e paz, tudo bem com você? Que a boa e a poderosa mão de Deus possa neste momento te alcançar. No livro de Oséias, no capítulo 6, do versículo 3, diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Esta é a mensagem de Deus, que nós não devemos limitar a nossa busca em conhecer ao Senhor, pois o Senhor é uma fonte inesgotável de poder, de conhecimento, de glória, de bondade, e precisamos mergulhar nas águas do Espírito o tempo todo. Precisamos aumentar o nosso nível de intimidade, o nosso nível de conhecimento acerca do Deus em quem servimos, o Deus em quem confiamos. Como o Senhor Jesus, quando estava no poço de Jacó, em Samaria, ele então, ao se deparar com uma samaritana, ele vai dizer para aquela mulher: aquele que beber desta água, da água do poço, ele voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Que maravilha! Quem se mergulha na água do Espírito, ou seja, quem se dedica em buscar o verdadeiro conhecimento de Deus, ele vai se preencher, ele vai se saciar desse conhecimento de tal forma que vai produzir uma segurança, vai produzir estabilidade na vida dele, pois vivemos em tempos difíceis, que muitos são aqueles que servem a Deus, mas pela razão de não conhecê-lo, se encontram agora aflitos, se encontram agora desesperados, porque a palavra vai dizer que Samuel servia a Deus, porém Samuel não conhecia a Deus. Por esta razão que Deus fala com Samuel uma, duas, três, e Samuel não entendia que Deus estava falando com ele, porque embora Samuel servisse a Deus, mas pela razão dele não conhecer, então ele não tinha sensibilidade para perceber que Deus estava falando com ele, para entender que Deus estava se apresentando a ele. E quando você não é capaz de ouvir a voz de Deus, você se sente uma pessoa insegura. Quando você não tem a sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, você se sente uma pessoa desprotegida, porque a voz de Deus vai te trazer proteção, vai te trazer segurança. É por isso que no livro de Jeremias, capítulo 9, do versículo 23, a palavra do Senhor vai dizer que o conhecer a Deus constitui a glória de um homem. Olha que maravilha! O conhecer a Deus constitui a glória de um homem, ou seja, a nossa salvação, a nossa vitória, o nosso bem-estar, ele depende basicamente de conhecermos a Deus. Porque você pode servir a Deus, você pode estar dentro da igreja, você pode falar de Deus e não conhecê-lo, e isso vai fazer você ter uma vida sem estrutura, uma vida que não tem nenhuma segurança, uma vida aonde você vive atormentado o tempo todo, inseguro, indecisa, não tem confiança em si, porque você serve, mas não conhece.
Você serve, mas não tem intimidade, porque a intimidade com Deus vai te trazer a certeza que você está sendo guardado. Há crentes que antes dessa pandemia, ele gritava: sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus me salva. Mas quando veio a pandemia, hoje tem crentes que o slogan dele é: a vacina salva, a vacina tem poder para curar. Não, o crente não pode mudar o slogan. O crente que clama por uma vacina é um crente que não conhece o Deus que ele serve. Não que não devemos orar a Deus para que haja uma vacinação em massa em toda a população. Claro, como homens e mulheres de Deus, devemos clamar a Deus para que as autoridades sejam competentes, sejam capazes de cuidar da população, fazendo com que as mesmas sejam vacinadas, até mesmo para que as pessoas possam voltar a circular, possam voltar ao seu convívio, possam voltar na sua área profissional e dar prosseguimento na sua vida. Temos que orar sim, orar para que Deus possa usar homens e mulheres para produzir de maneira em massa essa vacina. Mas não que devemos mudar o nosso slogan, dizer que a vacina salva, jamais. Sangue de Jesus te salva. O sangue de Jesus tem poder para te guardar. Você não pode perder isso dos seus lábios. Ou você acha que a vacina é a solução para a sua vida? É isso? Você acha que é ela que vai resolver todos os seus problemas? Tem crente que está imaginando que a vacina vai acabar com todos os problemas da vida dele. Não, porque o problema não é uma pandemia. Não, o problema é muito maior do que só uma pandemia. A nossa luta não é contra carne e contra sangue. A nossa luta é contra principados, potestades. E você não vai vencer as forças do mal com isto ou com aquilo. Você só vence a força de Satanás. Você só vence a força das enfermidades clamando pelo nome de Jesus, clamando pelo sangue de Jesus. Então é isso que você tem que buscar conhecer. Não adianta você servir a Deus e não conhecê-lo, você se tornar uma pessoa medrosa, como o mundo agora. O mundo está com medo, as pessoas estão apavoradas. Você sabia que o número do suicídio tem crescido de maneira assustadoramente cada vez mais? Você sabia que o número de crentes que tem depressão tem aumentado? Crentes, pastores, missionários se suicidando. Isso não tem cabimento, isso não tem nenhum fundamento bíblico, porque nós somos o templo do Espírito de Deus, nós somos o templo da presença de Deus. Por isso você deve buscar conhecer a Deus, você deve se aprofundar na sua intimidade com Deus, você deve se aprofundar no seu relacionamento com aquele que morreu para te salvar. Você deve se mergulhar nas Escrituras, porque ela vai trazer ao seu entendimento a grandeza do Deus que você serve. Mas você deve fazer a sua parte. Não perca o tempo que você tem para falar com Deus só com pedidos. Tem crente que ele tem pouco tempo para falar com Deus. O culto é 1 hora apenas. Às vezes ele ora uma vez no dia, 2 vezes, e o tempo que ele vai falar com Deus, ele traz uma lista, como se ele estivesse no supermercado. Ele traz uma lista. Ele coloca nas mãos de Deus uma lista, como se ele estivesse diante de um supermercado. Ele só sabe falar com Deus para pedir isso, para pedir aquilo. Por isso é um crente medroso. Por isso é um crente que não tem estabilidade. É um crente que não tem segurança. É um crente que não tem certeza que ele está guardado.
que ele está protegido pelo sangue de Cristo, porque ele só fala com Deus para pedir isso, para pedir aquilo, e ele não se aprofunda. Peça que Deus te dará, busque que Deus colocará em suas mãos. Ele vai fazer sim um milagre na sua vida, mas esse não deve ser o ponto de partida para o seu relacionamento com Deus. O ponto de partida deve ser a sua intimidade. Você deve se debruçar aos pés do Todo-Poderoso e dizer: Pai, mais do que um milagre que eu preciso te conhecer, Jesus. Eu preciso ter intimidade com teu Espírito. Eu preciso ter sensibilidade para ouvir a tua voz, Jesus. Eu quero sentir essa segurança que só o Senhor pode me dar, que não há o que temer, como diz o servo, o salmista Davi, aqui no Salmo 27, olha a declaração de um homem que conhece a Deus. Salmo 27 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é a declaração de quem conhece. Esse homem conhece o Deus que ele serve. Ele está dizendo: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. Eu vou temer o quê? Eu vou temer uma pandemia? Eu vou temer Satanás? Jamais. Eis que ele me deu poder e autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. O meu Deus está comigo e nada temerei. Essa é as palavras que tem que estar no coração e na boca do crente o tempo todo. Maior do que a pandemia é o Deus que eu sirvo, é o Deus que eu amo. Então busque crescer no relacionamento com Deus, busque crescer em intimidade com Deus, porque Ele vai te encher, Ele vai transbordar você do Espírito dEle, Ele vai fazer você ser cheio, como diz a palavra. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É isso que Deus quer, que venha fluir em você a presença do Espírito dele de tal maneira que você possa repetir essas mesmas palavras que Davi está dizendo: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha fortaleza, a quem eu vou temer? Clame por Jesus, porque Ele está aí com você. Se mergulhe. Não apresenta a Deus uma lista de supermercado, não, mas apresenta a Ele um coração aquebrantado, apresenta a Ele um coração sedento pela presença dEle, porque Ele vai te encher, porque mais do que um milagre, Ele tem uma vida de promessa para você. Mais do que um milagre, Ele tem o rio do Espírito Santo para transbordar a sua vida, do gozo, da alegria e da paz que Ele vai derramar sobre você. Que Deus abençoe a todos. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, pois diariamente estaremos aqui. Dê o seu like aí, e eu tenho certeza que a mão poderosa de Deus está cuidando de você, da sua casa, da sua família. Creia nisto e você estará seguro. Que Deus abençoe e até a próxima oportunidade, se assim o nosso Deus permitir.